Olá, meu nome é Luiz Felipe e vamos conversar um pouquinho agora sobre uma ferramenta que a gente usa na radiestesia que se chama Aurimeter. É esta pecinha aqui, também chamado de Aurameter, né? O nome, não gosto muito, ele induz um pouquinho ao erro. Tanto Aurameter quanto Aurimeter se chama medidor de auras, ou medidor de campo de energia. O detalhe que eu não gosto no nome do aparelho e também, às vezes, no nome que se dá para usar, é que a gente não faz uma medida precisa com esse aparelho. Ele dá uma medida aproximada. E, na verdade, ele dá mais uma ideia de medida do que propriamente um valor, né? O valor a gente não tem. Se você vai usar uma régua ou alguma outra coisa para medir, fica uma coisa muito imprecisa, assim, e pode variar de uma situação para outra. Mas, como ele serve para que a gente observe como está o campo de energia e como está, né, a situação de um ponto, como um chakra, ou uma taxa vibratória de um determinado produto, alguma coisa assim. Ele é muito útil. Terapeutas que o utilizam constantemente, né, desenvolvem uma sensibilidade muito grande com esse aparelho. Então nós temos aqui uma base, às vezes de metal, às vezes de madeira. Eu gosto mais da de metal, ela dá uma empunhadura um pouco mais precisa. Uma molinha aqui para dar um pouquinho de sensibilidade e essa ponteira. Essa ponteira, às vezes, ela pode ser usada como pêndulo, né? A gente usa ele nesse sentido e a ponteirinha ela vai se movimentar, vai fazer um movimento pendular. Não é tão preciso, mas pode quebrar o galho em alguns momentos. O uso dele é o contrário, é nesse sentido aqui. Ó. Então a gente pega pela base, não se toca, né, nessa parte do arame, do fio aqui, porque diminuiria a sensibilidade, contaminaria um pouquinho a leitura. É um cuidado bem preciso. Eu tenho observado alguns vídeos na internet e o pessoal, né, pega assim. Então fica um pouco complicado fazer uma medida. Então o cabo já é para isso mesmo. A empunhadura é essa aqui. O movimento que ele vai fazer, então à medida que eu segurar, ele vai tender para um lado ou tender para o outro. Às vezes para cima e às vezes para baixo. Em alguns momentos, como indecisão, ele vai ficar vibrando nesse sentido. Certo? É preciso uma certa sensibilidade nesse uso, né? Não é algo que você pega simplesmente e sai usando a ferramenta e tem um resultado. É preciso desenvolver um pouquinho essa sensibilidade. Não é nada muito difícil, mais voltado para a questão prática mesmo do que propriamente por algo assim que seja difícil de se aprender ou que se tenha que se treinar muito. Relembrando, né, que o instrumento radiestésico ele é apenas uma extensão do radiestesista. Quem faz a leitura, quem interpreta, quem recebe os sinais todos para serem processados é o radiestesista, no caso eu. O aurímetro, é uma extensão que vai me facilitar essa leitura, né? Assim como o pêndulo também é uma ferramenta que vai facilitar essa leitura. Então, a leitura emitida por um desses equipamentos, dessas ferramentas, nem sempre ela vai ser precisa, nem sempre ela vai estar correta, porque vai depender muito de como está o meu estado mental, o meu estado físico, psicológico, né? Naquele momento, a situação do ambiente também, temos muitas variáveis que influenciam. Mas, à medida que a gente vai treinando, que a gente vai usando, a gente consegue se isolar um pouquinho e aproveitar mais, né? Aproveitar melhor e usar de uma forma mais correta, certo? Mas sempre com alguns cuidados, né? Então aqui vamos fazer um breve exercício, que eu vou fazer uma medida do campo de energia, né? O reiki que está saindo das minhas mãos. Quando a gente vai fazer uma medida de corpo, assim, a gente costuma-se primeiro aproximar a ponteira
do objeto ou do ponto que a gente vai querer medir. Então a gente toca um pouco na palma da mão para que se estabeleça uma conexão, né? E mentalmente também a gente defina que vai medir esse campo de energia. Aí a gente afasta, deixa eu posicionar melhor aqui, e posicionamos. Vejam que o meu braço ele não vai se movimentar, meu braço vai ficar estático. Quem se movimenta, quem se altera o posicionamento vai ser a ponteira. Então, à medida que eu vou emitindo campo de energia, a ponteira acaba se movimentando, né? Se afastando, e aí lentamente eu vou levando o braço, acompanhando o movimento da ponteira, que está totalmente para a direita. Vejam que ele continua. Então eu tenho que levar o braço cada vez mais, e aí a gente já vai sair um pouco da área do vídeo, mas a ponteira ainda está se afastando. E vai levar um tempinho para estabilizar. Ela está muito para a direita ainda, né? Vai mais longe ainda. Por isso que eu digo que medir é muito complicado, né? Ah, tá, deu uma distância desse tamanho, eu vou pegar uma régua para verificar. É muito difícil. Então ele dá para a gente uma ideia de como está, né, essa posição. Por exemplo, podemos medir o chakra frontal, que fica entre as sobrancelhas. Também tocamos um pouco ali para obter o contato e a gente vai observar se o chakra está se manifestando para um lado ou para o outro. Vejam que ele está se afastando. Lentamente eu movo meu braço para acompanhar o mesmo plano, né? E a ponteira vai vir se afastando, vejam só. E aí também a gente perde um pouquinho a referência, ele continua se afastando para lá. Então, o movimento que eu vou fazer, eu vou reter a mão firme nessa posição e a ponteira ou vai para um lado ou vai para o outro. Não tem como eu movimentar a ponteira. Eu consigo movimentar apenas esse eixo aqui do apoio. Ali, só se eu fizer um movimento muito intenso assim, ou nesse sentido, né? Agora, se a ponteira estiver se movimentando para esse lado e eu levar o braço mais para cá, ela vai tender a ficar nesse lado, independente do braço para onde for, certo? É uma ferramenta útil para algumas coisas, né? A gente pode usar em terapias ou usar em casa também para algumas observações, para algumas medidas. Tem umas pessoas que desenvolvem uma sensibilidade muito grande com o aurímetro e aproveitam bastante a ferramenta. Certo? Então, tome cuidado um pouquinho no uso, né, principalmente nessa empunhadura. É interessante observar as pessoas que não conhecem muito a anestesia e quando observam a gente usar a ferramenta, elas ficam preocupadas com o braço da gente, né, ou com a mão, para ver se a gente não está interferindo grosseiramente com o movimento. É claro que há uma interferência da minha mão, ou do meu braço. No aurímetro é menos do que no pêndulo, porque como essa ponteira aqui ela fica distante ali, tem esse anteparozinho de mola aqui, né? Eu não faço, eu não interfiro muito. Mas no pêndulo, por exemplo, quando eu vou, por exemplo, fazer uma medida, né? Pegar uma pedrinha aqui, por exemplo, eu vou fazer a medida ali, ó. Ele está girando no sentido horário. Observe que a minha mão ela está parada. Às vezes a gente vê algumas pessoas que mexem um pouquinho a mão. Então, às vezes o leigo vai observar e vai dizer, não, mas é tu que está induzindo o pêndulo para esse sentido ou para aquele. Já foram feitos alguns estudos com pêndulo bem aprofundados, né, e realmente notaram que notaram a existência de pequenos movimentos, micromovimentos dos músculos que acabam afetando o pêndulo. Mas não é apenas ele, né? Ele se torna, como eu falei, uma antena para captar
as energias, as radiações que estão no ambiente ou as que estão em determinado objeto. Agora, tem pessoas que exageram um pouquinho e acabam deixando essa margem para que se fique em dúvida, né, se é realmente uma medida ou se a pessoa está tentando influenciar o equipamento, certo? Então era isso, pessoal. Um breve videozinho sobre o nosso aurímetro. Obrigado a todos.